Glórias a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre João Batista. E falar sobre João Batista é falar sobre um homem enviado por Deus, um homem escolhido a dedo pelo próprio Deus. João Batista, ele não tinha nada de comum, nada de natural. Ele era um homem totalmente diferenciado dos demais. Mas o interessante é que o momento em que Deus levanta João Batista é um momento de crise espiritual na terra de Israel. O momento em que Deus levanta João Batista era um momento de silêncio divino. Havia 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta. Já havia 400 anos que Deus não usava ninguém, que Deus não se manifestava, que Deus não falava. De Malaquias até os evangelhos são basicamente 400 anos onde Deus não se manifestava de forma alguma. Imagine como estava o povo de Israel. O povo que foi acostumado a ouvir as histórias do Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez fogo cair do céu, o Deus que se manifestava com poder e com glória, agora já estava há 400 anos sem falar, sem levantar nenhum homem. O povo de Israel estava totalmente desacreditado. O povo de Israel estava totalmente com a sua mente voltada a outros deuses, a outros ídolos. Eles achavam e pensavam que o Deus de Israel, que eles tinham conhecido, havia os abandonado. E é nesse exato momento, meus irmãos, onde Deus levanta João Batista. É nesse exato momento de crise, de desconfiança, de queda moral, espiritual, que Deus resolve escolher a dedo um homem no meio de vários e levantá-lo como boca de Deus na terra. Eu quero dizer nesta noite que João Batista, ele foi uma resposta de Deus para o seu povo. O povo estava pensando que Deus havia se calado. O povo estava pensando que Deus havia abandonado a nação que ele tinha escolhido desde o início. Mas ao enviar João Batista, Deus automaticamente estava dizendo: eu ainda falo com vocês, eu ainda se manifesto a vocês, eu não abandonei vocês, eu ainda quero comunicar-me com vocês, eu ainda quero revelar algo para vocês, eu ainda tenho profecias para vocês, eu ainda levanto homens no meio de vocês. João Batista é uma resposta para aqueles que estavam desacreditados de Deus. João Batista é uma resposta para aqueles que estavam angustiados, sem palavra, sem uma revelação, sem sentir a presença. É em meio a esse contexto que Deus levanta esse tão grande homem. E esta palavra é direcionada para todos nós que estamos aqui achando que Deus nos abandonou, achando que Deus está morto, achando que Deus está calado, achando, como muitos pensam e acreditam e pregam, que Ele não ressuscitou, que Ele morreu e está morto como se fosse um homem qualquer. Eu vim aqui nesta noite dizer que a igreja do Senhor Jesus foi colocada na terra com a missão de dizer para o mundo que Deus ainda existe, que Deus ainda fala, que Deus ainda se revela. A igreja tem a mesma missão de João Batista, de evidenciar o Cristo vivo, o Deus que ainda reina, o Deus que ainda abençoa, que ainda abre as portas, que ainda fala com o seu povo. E o interessante da vida de João Batista é que ele não era como os outros religiosos da sua época. João Batista habitava no deserto. Deserto fala de falta de recursos, falta de olho humano, falta de aplausos humanos, de pessoas para o aplaudir, para o abraçar, para ver ele ministrando, ele pregando, ele batizando. Ele vai para o deserto, um lugar distante do olho humano.
João Batista estava querendo dizer que ele não precisava da mão humana, ele necessitava apenas da mão de Deus. João Batista, ao sair do meio dos religiosos e ir morar no deserto, estava dizendo: eu não necessito de ajudinha de homem, eu não necessito de aplauso de homem, eu necessito da mão do meu Deus estendida sobre a minha cabeça, eu necessito do Deus de Israel sobre a minha vida. E é isso que a igreja necessita. A igreja não precisa de políticos, a igreja não precisa da sociedade, a igreja não precisa de nada que esse mundo oferece. Tudo que esse mundo oferece se torna pequeno diante daquilo que a igreja tem, que é a presença do Deus vivo. Aquilo que a igreja tem já é o suficiente, já basta. Foi cantado aqui: a tua graça me basta. Aquilo que nós temos é muito maior do que aquilo que o mundo pode oferecer. E é isso que João estava querendo dizer. Eu não preciso dos religiosos, eu não preciso da mão do homem, eu só preciso estar nas mãos de Deus. Mesmo quebrado, mesmo falho, mesmo sendo pecador, mais vale ser um vaso quebrado e estar nas mãos de Deus do que ser um vaso bonito, bem visto e estar longe da presença do Criador. E o interessante do momento em que João Batista é levantado é que ele vai ao deserto, mas a religião, os religiosos continuam atuando na sua época em Jerusalém. Os fariseus, os saduceus, os escribas, todos estão lá, com as suas roupas bonitas, com os seus cabelos bem penteados, com os seus anéis, com as suas pulseiras, homens que andavam como reis na terra de Israel, autoridades. Mas tem um detalhe: eles tinham roupa de autoridade, eles tinham cabelo de autoridade, anel de autoridade, mas já não tinham a presença de Deus. O templo estava vazio da presença, mas o deserto estava cheio do Espírito Santo. No templo havia religiosos, mas lá no deserto havia um homem tão cheio do Espírito que quando via os religiosos ele gritava: raça de víboras, até quando irão resistir? Mais vale estar no deserto com Deus do que no palácio vazio. Mais vale estar no deserto com o Espírito Santo de Deus dentro de mim do que está em meio a ouro, prata, a um mundo vazio, sem a presença, sem a glória. E é aqui a grande contradição da igreja, porque nós que estamos aqui não estamos em busca de ouro ou prata, e se você tiver, mude o seu pensamento. Nós estamos aqui em busca daquele que vive, e Ele é tudo que nós temos. Se o seu pensamento está nesta terra, se o seu pensamento está nas coisas de baixo, você nunca vai experimentar as coisas que vêm de cima, as coisas que vêm do alto. Eu não sei o que você está passando, aquilo que você vive, o deserto que você se encontra, mas se alegre. Se Ele está com você, mais precioso é o deserto que você está passando do que os outros lugares lindos que o mundo pode te oferecer. Mais vale ter a presença de Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, do que estar sorrindo, cheio de dinheiro, cheio de coisas e vazio do Espírito Santo de Deus. Havia morte em Jerusalém. A cidade que era para ter mais da presença de Deus estava vazia, estava morta. Mas o deserto, que era um dos lugares mais desprezados, e até hoje é um dos lugares mais desprezados, lá estava a presença de Deus. Quem queria religiosidade, quem queria escutar blá blá blá, mimimi, ia para os fariseus. Mas quem queria a presença tinha que ir para perto de João Batista. E é isso que nós precisamos entender. Podemos não ter isso ou aquilo, mas nós temos a presença. Podemos não ter grandes coisas, um grande futuro na visão do mundo, na visão do sistema, mas aquilo que de mais precioso você poderia ter, você não está prestes a alcançar. Ele já te deu. É a presença do Espírito Santo que se move dentro de
você, que te levanta quando você cai, que te anima quando você está triste. Tem alguém aqui entendendo essa palavra? João Batista estava dizendo: a minha prioridade é a presença de Deus. A minha prioridade não é os holofortes, as roupas bonitas, os cargos altíssimos em Jerusalém. O meu foco é de sempre ter a presença do meu Deus, a presença daquele que me chamou. E se você tem dificuldade de entender isso, que a presença é a coisa mais importante que um cristão pode ter, eu quero citar um texto para alegrar o meu coração e alegrar o seu coração. Êxodo capítulo de número 33. Deus se revela a Moisés. O povo acabou de pecar com o bezerro de ouro. Deus castiga o povo, mas também perdoa, restitui, purifica. Mas Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vocês irão continuar, mas eu não irei com vocês. Moisés, no mesmo instante, dobra o seu joelho, cai diante de Deus e diz: não, Senhor, se tu não for conosco, nós não sairemos daqui. Se o Senhor não estiver conosco, nós não sairemos deste lugar. O que Moisés estava dizendo? Para mim não importa ter 3 milhões de pessoas, para mim não importa ter um grande povo para me servir. O que importa para mim é ter a tua presença na nossa frente. Sem a presença de Deus o povo cai, a igreja se torna morta, a igreja esfria. Mas aonde há a presença de Deus, a cura, a milagre, a renovo, a restauração. É a presença de Deus que faz a diferença. É isso que Moisés quis dizer, e é isso que a igreja tem que dizer. Podem vir contra nós, podem tentar nos destruir, o inimigo pode nos cercar tentando nos derrubar de qualquer forma, mas eu não darei um passo sem ter a presença de Deus. E o verso 6 que nós lemos, e eu quero que você acompanhe comigo, fala algo maravilhoso sobre este homem. Diz assim: houve um homem enviado por Deus. Houve um homem, não é um anjo, não é um arcanjo, não é um serafim, poderia ser até um querubim, mas o verso diz que é um homem enviado por Deus. Isso toca o meu coração e me leva até a emoção. Porque se existe algum ser que Deus criou que decepcionou a Deus, foi um homem. O primeiro homem que ele criou pecou, o segundo pior, o terceiro pior, e assim gradativamente. Todos os homens que Deus amou, todos os homens que Deus levantou, todos sem exceção de nenhum, decepcionaram, todos pecaram, todos caíram. Mas mesmo assim, Deus insiste em levantar os homens. Mesmo os homens decepcionando, mesmo os homens caindo, mesmo os homens sendo pequenos e fracos, Deus insiste em levantar, Deus insiste em derramar dons, Deus insiste em enviar. Isso tem que nos trazer alegria. Ele sabe os teus pecados, mas mesmo assim Ele te levanta, mesmo assim Ele te usa. Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe de todas elas, mas mesmo assim, quando você está caído, ninguém te levanta, a mão do papai é estendida para te levantar. Quando você dobra o teu joelho e abre a tua boca, os ouvidos de Deus não estão tampados para que Ele não possa te ouvir. Quando você está necessitado, Deus vem ao teu favor. Deus sabe que a sua igreja é falha, Deus sabe que os homens são falhos, Deus sabe que eu sou falho, mas eu não tenho culpa se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, se Ele nos lavou, nos purificou, está nos fazendo ficar de pé, e naquele grande dia o céu se abrirá, e Ele vem pegar os mesmos homens falhos de sempre. Eu não tenho culpa se o amor dele é tão grande que eu não posso entender. Se você entende este amor, levante a sua mão e diga glória a Ele, adore a Ele. Ele sabe que você é pequeno, mas mesmo assim Ele te usa.
Se teve algum ser que Deus criou que o decepcionou, foi a raça humana. Por que Deus não deu uma nova oportunidade para os anjos caídos? Não sei. Não quero entrar em debates. Eu só quero entender que Adão caiu e os outros caíram, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim o seu amor imutável não muda. A sua graça continua estendida. Receba essa palavra pelo amor de Deus. Não olhe porque você é pequeno, não olhe porque você é frágil, não olhe porque você é fraco. Não olhe para isso. Em vez de olhar para a tua fraqueza, olhe para o Deus que te amou mesmo com as tuas fraquezas. Em vez de olhar para o momento que você caiu, olhe para o Deus que te levantou quando você estava caído. Olhe sempre para a graça dele. Olhe sempre para a mão de Deus. Houve um homem enviado por Deus. Esse versículo nos ensina também que não basta querer. Repita comigo: não basta querer. Tem que ser enviado para fazer. Não bastava João Batista querer ser João Batista. Não bastava João Batista querer pregar. Ele tinha que ser enviado para pregar. Não basta ele querer profetizar, ser um grande profeta naquele tempo. Deus tinha que enviá-lo. Não basta eu dizer, eu vou fazer. Deus tem que dizer, vá e faça. Não basta a igreja elaborar grandes projetos, fazer grandes coisas, se Deus não está mandando ela fazer. Não basta você acordar de manhã e ir fazer algo porque você ficou afim, deu a vontade de fazer. Espere a ordem de Deus, o enviar de Deus. E qual vai ser o resultado disso? Existem dois caminhos. Se Deus não te enviou para fazer algo, você vai se decepcionar, você vai cair, você vai se entristecer e vai ser mais um caído pelo meio do caminho. Mas se a mão de Deus assinou embaixo, Ele te deu um aval, Ele te enviou, meu irmão, pode até o Satanás se tornar em homem, se colocar na tua frente, ele cai por terra. Porque se Deus te enviou, não existe muralha, não existe homem, demônio, não existe principado, potestade que fique diante de um homem enviado por Deus. Não existe nada que possa se colocar diante de um homem enviado por Deus. Por que muitos caem, fracassam? Será que Deus o enviou? Será que essa chamada é divina? Será que essa ordem veio do alto, ou ele mesmo deu a ordem para ele mesmo? Ou ele mesmo quis e foi, fez, quebrou a cara, se decepcionou? Eu estou para ver na minha vida e na palavra um homem, um povo, ou até mesmo uma mulher que Deus levanta, que Deus assina embaixo e essa mulher fracassa. Eu estou para ver um varão, que eu estou pregando é para varão, eu estou para ver um varão de Deus, que Deus levanta, que Deus usa e assina embaixo o seu chamado. Eu estou para ver esse homem cair, esse homem não cumprir aquilo que Deus mandou. Ele pode até se entristecer, ele pode até querer parar, a viagem é perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida. A travessia pode ser dolorosa, a tempestade, o mar, seja lá o que for, mas tenha algo na sua mente. Se foi Deus que te enviou na tua rua, na tua casa, nessa igreja, para fazer seja lá o que for, nada te para, nada te destrói, nada para aquilo que Deus mandou você fazer. Porque eu sou grande? Não, porque aquele que é maior de todos te escolheu. Não porque eu sou forte, não, porque aquele que é a própria fortaleza viu a tua fraqueza e te dá força diariamente. Porque eu sou grande, irmão Jefferson? Não, você é tão pequeno que não consegue nem acordar sozinho. Você é tão fraco que não consegue nem acordar. É a mão dele te sustentando, é a mão dele te levantando, é a mão dele dizendo: filho, vem, vamos continuar, a guerra está aí, vamos continuar, não pare, continue, continue. A mão de Deus está estendida sobre os seus enviados.
verso de número 7. Olhe comigo. Este, que era João, veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Olha para mim. João foi enviado, amém? Mas ele não foi jogado na terra. Ele não foi enviado como um ser qualquer. João foi enviado com propósito. Um homem sem propósito não tem rumo, não tem um caminho. Ele corre sem ter noção, sem ter uma lógica. Ele corre sem ter um alvo. João não era assim. João tinha propósito. E qual o propósito? Verso 7: para dar testemunho da luz. O propósito de Deus na vida de João era para que ele testificasse da luz, testificasse do Criador, testificasse daquele que era Deus e se fez homem para salvar os homens. Entenda algo importantíssimo que eu quero falar para os irmãos. João pregou sobre Cristo. João batizou preparando o caminho para Cristo. João recebeu um propósito de Deus, e esse propósito de Deus era de abrir, preparar o caminho para o rei. João, irmão Marcos, é aquele mensageiro que quando o rei está a um dia de chegar na cidade, ele vem na frente: abram os portões, preparem o caminho, limpem a cidade, o rei está prestes a chegar. João é esse mensageiro. Só que tem uma diferença de João para nós. Recebe essa palavra. João anunciava dizendo: o rei está chegando. Eu e você temos que anunciar, só que diferente: o rei está voltando. Ele disse: o rei está chegando. A igreja tem essa responsabilidade, mas de outra forma, dizendo: o rei está voltando. Por que ele está voltando? Porque ele foi, mas ele voltará. Ele subiu, mas descerá, e a sua noiva que ficou subirá com ele. A igreja tem propósito. João foi um homem com propósito, irmão Abimael. Ele não foi jogado na terra e prega, profetiza. Não, você tem um propósito, você tem um viés, você tem um rumo. A igreja, eu e você, meu irmão, não fomos escolhidos por Deus para ser igreja, para sermos relapsos, vivermos de qualquer forma, sabe, livre de qualquer forma. Não, Deus escolheu a igreja para, através da igreja, tornar Cristo conhecido ao mundo. O princípio, a base da igreja é de glorificar a pessoa de Cristo Jesus. O objetivo de Deus ter te salvado, ter me salvado, é que através da minha vida e da tua vida, Cristo seja revelado a outras pessoas. Não, irmão Jefferson, mas eu não tenho um dom, eu não tenho um talento, não, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Tem um chamado na Bíblia que é para todos. O chamado da reconciliação. Eu e você temos a missão de reconciliar o mundo com Cristo. Eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei orar, não sei fazer nada. Não interessa. Eu e você, recebe essa palavra com esperança, recebe essa palavra. Eu e você temos a missão de sermos boca, portal de Deus nessa terra, para reconciliar o mundo perdido, caído, entristecido, com Cristo que está de braços abertos para recebê-los. Essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. João tinha propósito. Repita comigo: João tinha propósito. É interessante falar sobre João e o seu propósito. É interessante falar sobre este homem tão corajoso, que mesmo não conhecendo tão bem,
fisicamente, intelectualmente, Cristo. Mesmo assim, ele pregava sobre ele anunciava sobre o Salvador. A diferença da igreja dos nossos dias é que ela não apenas prega sobre Cristo e fala sobre o mesmo, mas ela também anuncia a volta, o retorno de Cristo. Quem está entendendo diz amém. E tem um sinal na Bíblia, e eu quero falar isso, eu quero que a igreja adore ao Senhor comigo. Eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para entregar a palavra de Deus. Quem recebe a palavra de Deus? Tem um detalhe maravilhoso que eu aprendi essa semana na palavra de Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. João capítulo número 20, verso 7. Não precisa abrir, eu explico. Lá vai narrar quando Pedro e João chegam no túmulo vazio, e eles olham e veem os lençóis tudo jogado, porque ele ressuscitou. Presta atenção, ele ressuscitou, e os lençóis que estavam em volta do seu corpo ele jogou. Mas no verso 7 do capítulo 20 diz que o lenço que estava sobre a sua cabeça ele dobrou e colocou num canto à parte. Quando Pedro e João entram no túmulo, eles veem os lenços jogados e um lencinho lá no canto. Irmão Jefferson, e daí? Um lencinho desse que estava na cabeça de Cristo, dobrado lá no cantinho. Pedro deve ter pensado: é um sinal. Cristo sempre em suas pregações usava a cultura para pregar, para ensinar o povo. A cultura judaica ensina que na janta, o dono da casa, quando ia comer, se alimentar, ele estava aqui comendo, e o seu servo de lado, olhando ele comer. Se ele terminasse de comer e fizesse assim com o lenço, jogasse de qualquer forma, era um sinal: eu terminei a comida, não vou voltar mais, estou cheio, pode limpar a mesa. Aí o cara ia lá e limpava a mesa. Mas se ele deixasse dobradinho, era um sinal: ei, não limpa agora não, porque eu vou voltar. Quando Pedro e João entraram, ele viu os lenços tudo jogados, partiam lá no cantinho. Ele, opa, um sinal. Que sinal? E Pedro, calma, eu voltarei. Aleluia, ele voltará. Quem recebe essa palavra, quem sente a alegria de saber que ele foi, mas voltará. Se você entende o que eu estou falando, comece a sentir a presença do Senhor agora. Comece a rogar o nome de Jesus e sinta a presença do mesmo nesse instante. A igreja tem propósito. A igreja não foi colocada na terra à toa. Nós temos propósito, e dentro de nós tem que ter essa frase: eu fui, mas voltarei. Aleluia, já estou encerrando. Verso de número 8, olhe comigo. Primeiro, ele foi enviado. Segundo, ele foi enviado com propósito, com um caminho a ser seguido. Terceiro, verso 8, acompanhe. Ele, João Batista, não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Primeiro, ele foi enviado. Eu estou encerrando. Segundo, ele foi enviado com propósito. Terceiro, a glória não é do enviado, mas daquele que o enviou. Ele não era a luz. A glória não é para o mensageiro da luz, a glória é da luz. A glória não é do mensageiro que entra na cidade dizendo: o rei está chegando. A glória é do rei que está chegando. A glória não é da igreja que está pregando, louvando, abrindo, aberto, fazendo cultos. Não. A glória não é da igreja. A glória é daquele que salvou a igreja. A glória não é daqueles que foram alcançados pela cruz. A glória é daquele que morreu na cruz. A glória não é daqueles que foram
glória é direcionada para aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. 1 Coríntios, parece que Paulo está aqui vivo falando para nós: ei, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu acordei para a glória de Deus. Eu estou indo para o meu trabalho, é para a glória de Deus. Eu tenho uma esposa ao meu lado, é para a glória de Deus. Eu tenho amigos que me cercam, para a glória de Deus. Eu tenho um dom de louvar, é para a glória de Deus. Eu prego a palavra, é para a glória de Deus. Eu sou um homem que gosta de ajudar o próximo. Não é você, querido, é o Espírito que está em ti, que te move a ajudar o próximo. A glória é para Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Então toda a glória gerada na vida pessoal e no ministério de João Batista era direcionado a Cristo Jesus. E aqui eu encerro esta simples e humilde reflexão. O que me chateia muitas vezes é olhar para a história da Bíblia e ver que de Gênesis a Apocalipse o centro dela é Cristo. Aí o que me chateia é alguns que estão pregando: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Mentira, meu irmão. Eu falei, vou falar e sempre falarei: o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. É Cristo pendurado no madeiro, é Cristo derramando seu sangue para te salvar, para te levantar, para te pôr de pé, para não te ver no inferno pela eternidade. Ele é o maior de Deus, Ele é o maior presente, Ele é tudo que de mais precioso você possui. A igreja possui, o centro da igreja é Cristo, o louvor é para Cristo, a palavra é para Cristo. A tua oração de madrugada não é direcionada para teólogos, para Maomé, para Buda, seja lá o que for, é para Cristo. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fica de pé dando glórias a Jesus. Aleluia. Você tem liberdade